Vale a pena, Olá. Ela é considerada o mal do século pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e, segundo estatísticas, atinge mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Sim, eu estou falando da depressão, uma doença que atinge pessoas de todas as idades e classes sociais, e nem crianças estão livres desse mal. Por isso, é preciso saber o que de fato caracteriza a depressão e como sair dela. E é por isso que hoje eu converso com Leonardo Mascaro, que é psicólogo e mestre em neurociências pela USP e trabalha com um método de tratamento não invasivo e sem uso de medicamentos chamado neurofeedback. Doutor, bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui na TV Alesp. Bom estar aqui. Bom, eu vou abrir o programa com uma pergunta que parece muito simples, mas que ainda gera muitas dúvidas. Doutor, o que de fato é depressão? Depressão, é bom que se diga, é diferente de tristeza, né? As pessoas acham que toda depressão é carregada de tristeza. Não necessariamente. Você tem pessoas que vão apresentar, por exemplo, sonolência excessiva ou uma apatia perante a vida e por aí vai. Então, a depressão, ela é uma deficiência na capacidade do teu cérebro de modular a atividade de áreas de processamento emocional. E aí é uma biga sem cocheiro. Né? E é por isso que muitas vezes você tem excesso ou falta de neurotransmissores que modulam essa atividade. Certo. Falando um pouquinho, assim, brevemente das origens da depressão, ela pode tanto ter causas emocionais, vamos dizer assim, como causas biológicas? Existe essa distinção entre uma coisa e outra? Sim, você pode ter estados emocionais depressivos sem necessariamente ter depressão. E você tem a depressão mesmo, que ela é de origem biológica. Em psiquiatria, você trata isso como algo que se deve a um desequilíbrio químico, que é o que normalmente as pessoas, quando vão ao consultório do psiquiatra, ouvem. Né? Mas, na verdade, esse desequilíbrio químico se deve a uma deficiência de funcionamento em áreas que a gente chama de áreas executivas, para, como eu disse na abertura, fazer a modulação, isso é, o gerenciamento da atividade das áreas de processamento emocional, que são o chão de fábrica do cérebro. Então, é como se a diretoria tivesse saído de férias e o chão de fábrica não tem comando. Então, a pessoa fica exposta a deficiências de modulação executiva, e isso é que acaba levando, e aí entra todo o processo de ruminação, né? A pessoa com depressão, ela rumina muito, ela pensa e repensa, pensa e repensa. Enfim, tem toda uma sintomatologia que explica exatamente esse estado de coisas. E é justamente quando você corrige essa modulação, que aliás, o que a medicação antidepressiva busca fazer é dar essa modulação, é dar esse comando executivo, né? Fazer o papel da diretoria. O problema na medicação é que você permanecer exposto à medicação, você, na verdade, leva no médio e longo prazo a um atrofiamento dessas áreas frontais que tem que fazer essa modulação da atividade de base límbica, que a gente chama de processamento emocional do cérebro. Então, você, no médio e longo prazo, acaba ficando dependente da medicação para poder funcionar de fato. E aí deixa de ser um tratamento para se tornar algo que começa a coabitar a tua vida de forma crônica. Falando um pouquinho de diagnóstico, doutor, a gente sabe que quando a pessoa ela sente um desconforto, alguma questão emocional, muitas vezes nem ela sabe dizer exatamente o que ela está sentindo, né? Então, como você mesmo bem mencionou, é uma depressão, é uma tristeza normal, né? Então, é uma falta de ar por causa de uma ansiedade ou é uma falta de ar porque eu tenho um problema no meu sistema respiratório? Quer dizer, às vezes a gente identificar os nossos problemas, a gente tem uma certa dificuldade, até por isso a gente busca profissionais para entender o que está se passando. E hoje, além da depressão, claro, o foco do programa hoje é a depressão, mas existem milhões de outros problemas, toque, bipolaridade, dislexia, ansiedade, síndrome do pânico, quer dizer, uma infinidade de doenças e problemas.
Como identificar realmente o que a pessoa tem? Né? E às vezes a pessoa tem mais de um problema, quer dizer, a pessoa tem ansiedade e também é bipolar. Como que é feito esse diagnóstico? Como saber ao certo isso? Tá. Então, a tua pergunta é excelente. E eu vou te dizer por quê. Porque, na verdade, todos esses rótulos, né, depressão, déficit de atenção, ansiedade, na verdade buscam exprimir um estado de coisas que se manifesta clinicamente, ou seja, os sintomas. Né? De acordo com o sintoma que você tem, normalmente, usualmente, a maneira diagnóstica de se fazer hoje em dia é com base em sintoma. Então, se você, dependendo da tua queixa, se por exemplo você sente esse estado de falta de ar, ou enfim, você pode estar diagnosticada com ansiedade, ok, mas o que é isso no teu cérebro? E exatamente, cada uma dessas condições, que tipo de comprometimento ela traz. Então, hoje você tem condição de diagnosticar com base exatamente no mapeamento que você faz da atividade do cérebro e saber sabendo onde no teu cérebro há deficiência funcional, quer dizer, um excesso ou um déficit de atividade, isso explica a tua queixa, né? Então, isso é uma mudança de paradigma brutal, porque, veja, se você virar para mim e falar assim, eu tenho dificuldade de me concentrar, classicamente você vai ser diagnosticada como déficit de atenção. Certo. Só que não necessariamente, porque a deficiência atencional, ou seja, a dificuldade de atenção, é um dos sintomas também possíveis, por exemplo, para a ansiedade. A pessoa em ansiedade não consegue se concentrar. Déficit de atenção, aí sim, mas depressão, a pessoa em depressão, ela não consegue se concentrar. O toque mesmo, muitas vezes é confundido com déficit de atenção, tem expressão clínica parecida, e só quando você olha na atividade neurológica do cérebro, você vai ver que, por exemplo, o déficit de atenção envolve uma lentificação exacerbada dessas áreas de modulação executiva, essa região dorsolateral e motora do cérebro. Frequência θ, que é 4 a 6 Hz, 4 a 6 ciclos por segundo, para quem está em casa entender. Já no quadro de ansiedade, você vai ter uma aceleração que vai de 19 a 30 Hz possíveis em área motora e também na mesma região praticamente. Né? Então você vê que um é lentificação, o outro é aceleração. E os dois podem produzir a mesma queixa clínica, só que tem o seguinte, se você entrar, por exemplo, com um estimulante, Ritalina, Concerta, um desses, num quadro em que a deficiência atencional se deve a toque ou ansiedade, é como você colocar querosene num foco de incêndio. Você acelera brutalmente o que acelerado já está. Então, é fundamental, as pessoas entenderem em casa, que você faça um diagnóstico diferencial com base em marcadores biológicos, ou seja, você tem que... E veja, em saúde mental, é a única área em saúde que não se faz normalmente o exame do órgão que está acometido do problema. Porque se você vai num cardiologista, por exemplo, você espera que você chegue lá, claro, você está com dor no peito, vamos imaginar, e você chega lá, descreve a sua dor, essa coisa toda, mas é esperado que o médico peça o quê? Exames, né? Um eletro, né? Uma ultrassonografia, enfim, você quer olhar o órgão, né? No caso, o coração, e falar, bom, ok, aqui está o problema e com base na identificação do problema, aí sim eu vou para este ou aquele procedimento. Eu posso ir para uma medicação, eu posso ir para a implantação de um stent, eu posso ir para uma cirurgia, não sei, tá certo? A mesma coisa em saúde mental. Você estando com uma queixa que seja depressiva, que seja de dificuldade atencional, que seja de ansiedade, você não sabe. Você tem que olhar o que é que seu cérebro está produzindo para entender qual é a natureza do problema de fato. E aí a gente faz um mapeamento da atividade em redes no cérebro e aí sim consegue explicar o sintoma que está expresso. E aí o tratamento, que imagina eu não estou querendo aqui me antecipar, mas o tratamento é feito exatamente você normalizando
essas descompensações ou esses comprometimentos funcionais que a circuitaria do teu cérebro apresenta. Certo. Então, esses marcadores biológicos que fazem esse mapeamento aí do cérebro e encontra esse déficit de atividade, que por consequência a pessoa tem sintomas na vida dela justamente por conta desse déficit, esse método de marcadores biológicos, ele é mais profundo, mais assertivo do que, por exemplo, uma radiografia ou uma ressonância, exames convencionais que detectam também problemas neurológicos? Veja, sim, no seguinte sentido, porque o que você falou, a radiografia ou a ressonância, claro, se tem a ressonância magnética funcional, mas não se faz isso para diagnóstico dessas condições. Esses não são, então a ressonância magnética, não a funcional, a ressonância magnética ou a radiografia são exames que vão mostrar o estado das coisas, mas não como o teu cérebro está funcionando, né? Você tem que, e mesmo quando você faz um eletroencefalograma, um EEG, né? Normalmente se pede isso para identificar ou um foco irritativo, caso de epilepsia, ou então uma malformação, um foco de tumor, ou mesmo alguma alteração de sono. Esse é o uso tradicional. Mas ele é mais limitado. É mais limitado. O EEG, na verdade, ele traz muito mais informação do que apenas isso. E o que eu faço é exatamente olhar e identificar, a partir da atividade elétrica do cérebro, fazendo o EEG em consultório, você tem como observar o desenho de onda do EEG, isso do ponto de vista qualitativo e do ponto de vista quantitativo, confrontar essa atividade com aquela de valores normativos que vem do Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos para te dizer se aquela atividade está dentro de parâmetros que são considerados normais ou não. Porque esses valores vêm de levantamentos populacionais de décadas, são mais de 30 anos que eles fazem levantamentos submetendo as pessoas a exames neurológicos, psiquiátricos e neuropsicológicos para ter a segurança de dizer, sim, essa pessoa não tem queixa clínica, a atividade neurológica dela, ok, essa pessoa é considerada normal. E essa base, ela vai de 2 a 82 anos de idade, mês a mês, então é muito preciso. A atividade de uma pessoa com 34 anos e 1 mês é diferente, por exemplo, da atividade de uma pessoa com 34 anos e 10 meses. Então, você tendo esses valores e esses parâmetros, aí cruzam-se essas 3 informações, quais sejam a análise qualitativa do desenho de onda, que cada condição, depressão, ansiedade, toque, dislexia, todas elas, se encontra nesse gráfico. Elas têm um desenho próprio de atividade. Então, só isso já te daria uma luz danada. Mas não só isso, né? E dependendo da área, você tem que saber onde olhar. Mas não só isso, você vai olhar também a distribuição quantitativa disso, tanto em neocórtex, que é a superfície do cérebro, aquela coisa que é cheia de minhoquinhas, né? Que o pessoal, quando pensa em cérebro, imagina, e também a tomografia funcional, que é feita em consultório também. Então, de posse da informação tomográfica funcional, mais a análise da distribuição quantitativa dessas ondas na superfície cerebral e a análise da característica qualitativa da onda, cruzando e mais a queixa clínica, que aí sim entra nessa equação, você tem a segurança objetiva, que é isso que você perguntou. Porque você, a partir daí, você tem dados objetivos, não só a queixa clínica, que pode ser, como eu expliquei aqui há pouco, várias coisas, né? Uma dificuldade de atenção, pode ser déficit de atenção, sim, pode, mas também pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser toque, enfim, pode ser dislexia, anóxia no parto, criança que nasceu com o cordão enrolado no pescoço, normalmente elas vão ter uma expressão que você jura que aquilo é déficit de atenção e, na verdade, ela tem lesão de área frontal. Quer dizer, essas doenças, elas têm sintomas muito parecidos. Muito parecidos. Até então, por isso... só quando você olha objetivamente, dentro da caixa preta, a atividade neurológica do cérebro, é que você, sim, vai ter como fazer esse divisor de água e saber, não, eu estou diante desta ou daquela condição. E aí as coisas começam a se explicar. E aí, claro, isto também serve como um mapa da mina para você saber exatamente aonde você vai em termos de tratamento.
Porque aí o protocolo não é feito, o protocolo de tratamento não é feito em cima do diagnóstico, do label, do rótulo diagnóstico. Não. O protocolo de tratamento é elaborado em cima da realidade neurológica daquele indivíduo. Então, mesmo que você tenha 2.000 pessoas com depressão, que é o tema aqui, nenhuma delas vai ter a realidade neurológica idêntica uma à outra, nem que fossem gêmeas. Então, você tem que ir exatamente aonde, naquele indivíduo, estão as desregulações que explicam a queixa clínica dele. Certo. E esse tratamento que o senhor fala, dos marcadores biológicos, que faz esse mapeamento, é o chamado, então, neurofeedback, é isso, doutor? O neurofeedback é o tratamento. Certo. A análise por marcadores biológicos, ela é o ponto de saída a partir do qual você tem um neurofeedback de fato bem fundamentado e que tem condição de produzir resultados. Porque não adianta eu ter a ferramenta neurofeedback se eu não tiver a análise diagnóstica bem feita, bem realizada e que me permita um mapeamento preciso de onde eu tenho que ir. Porque, infelizmente, o que se faz normalmente no campo do neurofeedback é você fazer uma anamnese clínica, como é feito normalmente em psiquiatria. A pessoa chega com uma queixa clínica, a partir da queixa clínica dela ou de um diagnóstico já trazido, elabora-se o tratamento com base em protocolos pré-prontos, que se então é depressão, é essa ou aquela área, ou déficit de atenção, é tal ou qual área. Isso está errado, porque não existe uma área padrão para você tratar esta ou aquela condição. É isso que eu estou tentando explicar, né? E o que existe é você olhar a realidade neurológica da pessoa, identificar onde na circuitaria do cérebro há comprometimentos funcionais, há deficiências de funcionamento, e aí sim, com base nos valores de normalidade que vêm dos Estados Unidos, você sim sinalizar, e aí eu vou explicar como é feito o tratamento, mas você recondicionar esta atividade com um valor de normalidade. Uma vez que você normaliza a circuitaria que está comprometida, ato contínuo, a pessoa sai da condição. Acaba o sintoma e, a partir daí, mais importante ainda, porque a medicação, a gente fala, tecnicamente, suprime essa atividade, mas não corrige. Tanto é que se você tira a medicação de depressão, a pessoa volta ao quadro de depressão. Se você tira a medicação ou passa o efeito da medicação estimulante para déficit de atenção, a pessoa volta a não conseguir se concentrar. Então, medicação não corrige, ela suprime. Mas neurofeedback, que é um recondicionamento da atividade neurológica, esse sim permite que o cérebro aprenda a funcionar de uma outra forma, uma forma que se aproxima daquela que pessoas normais produzem. Apresentam. Corrige esse déficit de atividade. E aí o mais importante, uma vez que o cérebro aprendeu a funcionar de uma forma dita normal, você não só sai da condição, mas você passa a produzir aquele padrão dali em diante. Então você não mais terá aquela condição. E isto que é bacana. Sim, porque a depressão, a pessoa começa nesse caminho, muitas vezes começa a tomar remédio, apresenta uma melhora, depois piora de novo, quer dizer, são altos e baixos muito desgastantes, né, doutor? Mas esses altos e baixos é exatamente porque a medicação, ela é assim, você vai criando uma habituação ao efeito da medicação, e aí você tem que ir trocando a medicação para manter o efeito, porque o problema não está resolvido, esse é o ponto. A medicação, como ela só suprime, é como você querer, é a diferença entre dois cachorros. Nunca teve um adestrador e o outro tem. No adestrado, você vira e fala, senta e fica aí, que eu vou ali entrar e já volto. E o cachorro fica. Quem já não viu cachorro assim, né? No outro, é aquele cachorro que você tem que botar a coleira aqui, no caso, é a medicação. Então, você tem que botar a coleira para ele ficar ali onde você está deixando. Porque se tirar a coleira, ele sai correndo e quando você voltar, cadê o cachorro? Né? Então, essa é a diferença entre a medicação, que é a coleira, e neurofeedback, que é um adestramento
né, uma reprogramação da atividade neurológica que permite a você, a partir daquele ponto em que há a normalização, passar a funcionar de uma forma mais bacana, mais saudável e não mais com os sintomas que você trazia. Certo. Doutor, vamos um pouquinho para a parte prática, então. Mesmo a parte do diagnóstico de tratamento, como que funciona isso na prática? Quer dizer, a pessoa chega lá para fazer esse diagnóstico, como é feito e depois, posteriormente, o tratamento, como é feito também? Tudo funciona à base de eletroencefalografia. Então, você usa uma touca eletroencefalográfica, que tem eletrodos, para você fazer a leitura. São 5 minutos no adulto. Se for criança, óbvio, você tem que... a criança, difícil ela ficar um pouco mais parada, tal. A gente bota, então, um filminho para ela assistir, essa coisa toda. Mas você, uma vez que você tem um tempo suficiente de coleta da atividade eletroencefalográfica, aí você faz o tratamento, tanto do ponto de vista analítico, quantitativo, quanto qualitativo, que eu já expliquei, e você tem como fazer o diagnóstico a partir desse mapeamento que é objetivamente determinado. E não só isso, ele vai te dar, inclusive, quantos desvios padrões, porque é isso que é neurofeedback por Z-score. Z-score é uma medida estatística, score Z, né, em português, é uma medida estatística de dispersão. Então, ele te dá, a partir de uma média populacional, quantos desvios padrões você está fora da média. Então, a partir de 2 desvios padrões, que envolve menos de 5% da população, você ter desregulação nessa ordem, aí você começa estatisticamente ter uma condição que está interferindo no teu funcionamento cotidiano. E esse é o tipo de desregulação que justifique, que acaba levando a pessoa a procurar ajuda. Muito bem, então, uma vez que você tenha esse mapeamento feito, aí você sabe, como eu disse, o mapa da mina, né? Aonde é que estão as desregulações e é ali que eu vou para treinar. E o que é esse treinar? De novo, toda a sessão a pessoa coloca a touca eletroencefalográfica. Então, eu faço a leitura em tempo real. O que é tempo real? O equipamento lê a atividade neurológica a uma taxa de 1024 amostras por segundo. É muita coisa. E por que é desse jeito? Porque o cérebro, na máxima, o cérebro funciona de meio, se fosse 0 estaria morto, né? Então, de meio ciclo por segundo até 450 na máxima. Mas as desordens mentais, ou desordens neurocomportamentais, como tecnicamente são chamadas, depressão, ansiedade, déficit de atenção, tudo isso, elas habitam essa zona entre meio e 30 Hz. Então, você imagina que se eu estou a 1024 Hz, eu tenho tempo de sobra de ler, eu estou com a touca, estou lendo, então faz a leitura, o equipamento faz a leitura, faz a comparação do dado lido com essas médias populacionais, que são esses valores de normalidade, e aí eu tenho uma janela de treino, quanto que eu aceito de dispersão em relação à média, e a partir do momento em que a atividade neurológica, porque ela não fica só na desregulação, ela oscila entre pontos de atividade mais próxima do normal e pontos de maior desregulação. Quando ela entra nessa faixa de maior normalidade, eu sinalizo. E é assim que eu vou mostrando para o cérebro quando ele produz algo que é esperado dele, quando não, não. Então você vai, por sinalização sonora e visual, nada sai da touca, nenhum estímulo sai da touca. A touca é só para ler. Então, por sinalização sonora e visual, que aí tem um software, porque você imagina, um treino desses pode ter de 200, 400 variáveis neurológicas a 2.000. São simultaneamente sendo lidas e treinadas. Tem aspectos de conectividade, enfim, você está olhando a circuitaria do cérebro em redes funcionando e sinalizando quando essa circuitaria produz o tipo de atividade que é esperado dela a partir desses valores de normalidade. Que isso não é uma teoria, a gente simplesmente se baseia no que cérebro de pessoas que não têm queixa faz. E é assim. Uma cópia, né? É como você aprende a reproduzir aquilo. Então, a partir do momento em que você tem essa sinalização, há um recondicionar. Mas como é que é possível isso? Só a sinalização é porque o cérebro, evolutivamente, ele aprendeu, ele evoluiu
para identificar padrão. E não tem nada que produza mais descarga de dopamina, que é o neurotransmissor que marca a aprendizagem no cérebro, do que algo que se modifica no mundo em função do que eu faço. E nessa hora, o cérebro está testando o que é que ele, fazendo, produz mais ou menos daquele sinal que ele começou a receber. E aí, quando ele entende aonde é que está a circuitaria, porque é isso aí mesmo, ele identifica e aí ele começa a modificar a atividade para ver se ele produz mais ou menos daquele sinal. E ele passa, então, a entrar exatamente nessa curva de aprendizagem que leva a essa modificação. É isso. Certo. Tem algum Espero case que tenha aí? ficado claro. Ficou claro. Tem algum case aí de sucesso, doutor, para compartilhar com a Vários gente? cases de sucesso, Conta um para a assim. gente aí de sucesso. Olha, casos mesmo de, eu acho que assim, já que estamos falando de depressão, né, eu tinha uma senhora que ela vinha da região ali de, se não me engano, Americana, e vinha com o marido, toda semana eles vinham no interior para fazer as sessões, e ela tinha mais de 20 anos de medicação antidepressiva e sem conseguir sair, quer dizer, ela se segurava naquilo, mas é óbvio que não estava bom, senão ela nem teria buscado algum outro tratamento, né? E, aliás, essa é a tônica dos pacientes, né? Eles passam por uma romaria infindável de medicações e tratamentos os mais variados e chegam no consultório muitas vezes até desacreditados da possibilidade de um real resultado, né? Mas essa senhora, enfim, ela estava muito combalida emocionalmente, ela estava muito debilitada e a gente começou a fazer o tratamento e eu te digo, foi 1 ano e meio, não chegou nem a 2 anos. Durante esse processo, nos primeiros 6 meses, ela já começou a melhorar, voltou a dormir, o quadro de ansiedade que ela trazia junto também começou a ceder e a partir do 6º mês, com a normalização, conforme, não é que normalizou de vez, mas já estava mais normalizada a atividade neurológica, aí você vê, e aí isso é importante também, porque você repete a avaliação mensalmente para ir acompanhando, não só acompanhando a modificação da atividade neurológica e sabendo como é que está respondendo frente ao que você está fazendo, mas também você aí atualiza os protocolos em função da nova realidade que a pessoa traz. Então veja, a partir do 6º mês eu já pude ver que era hora de começar a fazer o desmame da medicação antidepressiva que ela tomava há décadas. E aí o psiquiatra duvidou que aquilo fosse, num primeiro momento foi contra, mas a gente conversou e eu falei, mostrei e ele, enfim, concordou e começamos a fazer uma progressiva, paulatina, que é assim que se faz, não se pode tirar a medicação de uma hora para outra, você tem que fazer um desmame cuidadoso e enquanto a gente ia fazendo desmame, claro, o treinamento ia segurando ela dentro de uma atividade normalizada e habituando ao mesmo, isso que é bonito, porque não só vai aprendendo a produzir algo que é mais próximo do normal, vai saindo da condição, como vai aprendendo a permanecer naquele outro estado. E aí, fazendo a retirada, tanto que no final de, não deu 6 meses, deu entre 6 e 8 meses, se não me engano, foi feita a retirada total da medicação, ela nessa altura do campeonato já dormia, estava bem, tinha retomado a vida social dela, voltou a fazer dança que ela adorava, curtindo os netos, que ela não teve condição até então de fato ter uma experiência em família bacana, e no final do tratamento, sem medicação, vida normal, casamento recuperado, até vida sexual, essa coisa toda que é importante. E esse é o tipo de resultado que a gente espera num tratamento como esse. Isso que é legal, né? Com certeza. Doutor, o papo está muito bom, mas vou precisar encerrar. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente na TV Queria Alesp. aproveitar que eu trouxe o livro aqui para te dar. Ah, muito bom, doutor. Obrigada. Saúde Mental Sem Medicamentos, é o livro que é para série Para Leigos. Certo. E é um livro, essa Para Leigos é publicado em 16 idiomas e é um privilégio ter sido convidado para escrever esse livro. É um manual em saúde mental, que vai ajudar muito as pessoas que queiram entender tudo isso e muito mais
Se você puder levantar o livro para ele só poder... Só o pessoal ter. Mostrar Saúde Mental Sem Medicamentos para Leigos, publicado agora em outubro de 2018 pela Alta Books. Tá certo. Então ficam aí as dicas do Dr. Leonardo Mascaro. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço pela oportunidade. Viu? O programa em discussão especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Lembrando que você pode rever este e outros programas pelo YouTube no canal da TV Alesp.